Doar sangue é doar vida. Hoje eu estou aqui, eu sou a doutora Paula Dantas, acompanhada da doutora Júlia Brito, doutora Verônica, representando o Emoal, a Josiane Luna, mãe da Melissa Luna, que vai contar uma história linda de superação, de doação pra gente. E eu quero que vocês venham um pouquinho aqui, ouvir a história delas, entender melhor como funciona a doação de sangue e a doação de medula. E dizer, pessoal, que doar sangue é realmente um ato de amor, um ato de cidadania que salva muitas vidas. E eu quero convidar vocês para entender também, né, como que funciona o serviço do Emoal, onde encontrar, quais são os pré-requisitos. A gente quer tirar todas as dúvidas e eu acho que vocês vão gostar muito do bate-papo de hoje. É isso aí. No dia 25 de novembro, ou seja, 25 desse mês, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, né? E nada melhor do que a gente estar aqui com uma pessoa que vive isso todos os dias, que tá na sua rotina, que é a doutora Verônica, está aqui conosco hoje para explicar, para tirar as nossas dúvidas, para esclarecer. Estamos aqui também com a Josiane, que é a mãe da Melissa, que foi uma paciente que fez transplante de medula, mas para chegar no transplante de medula, ela teve que passar por um processo também, né, Josiane, de muitos passos de doação de sangue. Então, vamos conversar muito e esclarecer todas as dúvidas aqui hoje. Eu tô vendo aqui, pessoal, que o Emoal já coletou mais de 60 mil bolsas e ele já fez mais de 700 mil testes, né, diagnósticos. Então, tanto para fazer transfusão, tanto para coleta, o Emoal ele tem um papel muito importante dentro do nosso estado, que se comunica tanto na rede pública como na rede privada. Então, você que quer doar sangue tem que conhecer o Emoal, você que quer salvar vidas tem que conhecer o Emoal. E a gente tem algumas perguntas aqui para nossa doutora Verônica. E eu quero começar perguntando como que o Emoal consegue manter o abastecimento desses hospitais e qual o principal desafio para manter esses estoques sempre cheios. Então, conta um pouquinho para a gente. É difícil, né, captar pessoas para ser solidárias. Hoje em dia as pessoas não querem nem doar sorrisos. Imagine estender o braço para doar o seu sangue, né? Então, é um trabalho bastante intenso e efetivo na conquista. Na verdade, a gente conquista o doador e tende a fidelizá-lo para que ele retorne outras vezes e continue sendo doador. Não basta só doar uma vez. É necessário que ele se mantenha como doador de sangue para que ele salve muitas vidas ao longo da sua vida. E geralmente vocês têm esse paciente, ele retorna ao paciente? Como é que é? O doador de sangue, ele retorna. Ele tem esse acompanhamento. Vocês mandam mensagem, algo do tipo? A gente convoca doadores. Nós temos doadores de sangue o habitual e temos o doador de aférese, que é aquele que vai só doar as plaquetas para os pacientes que têm leucemias. Então, esse paciente, esse doador, ele só vai ao Emoal quando ele é convocado, para que ele faça sempre aquela doação, que uma bolsa só das plaquetas por aférese salva, corresponde a 6 bolsas de uma doação comum. Então, é um doador especial. Eu acho que o que a gente precisa demonstrar para todo mundo é que doar sangue é muito rápido e é muito seguro. Então, a gente quer saber quem pode doar e o quão é importante doar, quais são as doenças que essas pessoas podem estar ajudando outras pessoas ao doar. Então, quem pode doar? Quais os critérios que tem que fazer parte dessa doação? É importante entender que doação é um hábito saudável de vida. Isso. Só doa sangue quem está saudável. Então, os critérios é peso acima de 50 quilos, idade entre 16 até 69. A gente lembra que quem é menor de idade deve ir com alguém que seja responsável até os 18. O maior de idade é só ir com documento. E alguém que, se o menor de idade, ele deve levar alguém que... Um responsável. Um responsável. E a pessoa que nunca doou, após os 60 anos, ela não deve doar pela primeira vez. Certo. Se é doador habitual, ele é aceito até os 69. Não deve ter tido hepatite após os 10 anos, não deve ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, deve ter dormido
pelo menos 6 horas antes da doação, não precisa estar em jejum, deve evitar alimentos gordurosos antes da doação, não deve fumar 2 horas antes da doação, e os demais critérios a gente avalia na hora que a pessoa se cadastra como doador, porque ele deve levar também um documento de identificação com foto. Entendi. E aí, se teve câncer, não pode doar, se é diabético, não pode doar, doença autoimune, não pode doar. Essa avaliação é feita por um médico triagista e é avaliado também a pressão arterial e a hemoglobina para saber se tem anemia ou não. Então, esse paciente passa também por uma série de uma triagem mesmo, né? Passa por uma série de exames para verificar se é possível ser doador. Esses critérios tanto servem para proteger quem doa, como quem recebe o sangue, para que ninguém tenha nenhum problema, nem quem doa, nem quem recebe. Entendi. Quais são os tipos de doenças que vocês triam para ver que aquele sangue está apto para ser doado para outra pessoa, por exemplo? Bom, então a gente faz testes para hepatite B e C, HIV 1 e 2, o vírus HTLV, que é um outro vírus, primo do vírus HIV, mas é um outro, doença de Chagas, sífilis e malária. Também a gente faz o teste da hemoglobina S para saber se a pessoa tem o traço falciforme, além de fazer a pipagem sanguínea para o sistema BO e RH. Então, no geral, assim, só para o resumão que eu gosto de passar para as pessoas se você tem mais que 16 anos e até 69 anos, mais que 50 quilos e tem vontade de doar, vá até um hemoal e lá vai ter uma triagem que a gente pode direcionar você se você está apto ou não, caso tenha ficado alguma dúvida, certo? O importante é saber que com esses dois critérios, né, esse da idade e o dos seus quilos, né, mais que 50 quilos, você já pode sim fazer a doação, vai ter um médico lhe esperando para fazer essa triagem, tanto para saber se você vai estar seguro para fazer aquela doação e se o seu sangue realmente é seguro para doar para outra pessoa. Então não se preocupe que é feito de forma muito criteriosa, com muita segurança e muito individualizada também, né? E uma equipe muito preparada para acolher o doador, para fazer a coleta e processar todo esse sangue, porque de uma bolsa de sangue a gente faz até 4 hemocomponentes. Então, quando a gente diz que quem doa salva até 4 vidas, é porque quem doa pode, daquele sangue, a gente fracionar em 4 hemocomponentes que podem salvar até 4 vidas. É muito legal esse dado, né? Que uma pessoa pode salvar até 4 vidas, né? Maravilhoso. A gente acha que às vezes vai doar sangue que vai salvar só uma pessoa, mas é uma doação. O sangue é um produto ainda que não tem substituto. Então, a única forma da gente obter é através da doando. Solidariedade das pessoas. Doutora Verônica, eu acho que uma dúvida que as pessoas também é quanto tempo dura mais ou menos esse processo de doação? Do tempo que para doar o sangue, quanto tempo dura? Olha, em torno de 1 hora. Agora, a doação em si, ela não pode ultrapassar mais que 15 minutos. A hora que a agulha entra e a hora que a agulha sai do seu braço. 15 minutos. Toda vez que eu doei foi bem rapidinho. Bem rápido. Nós coletamos em torno de 450 ml. Lembrando que um adulto tem em torno de 5 litros, né, de sangue. Então, menos que 500 ml de sangue. Não vai fazer falta quem doa. E a doutora Paula está aqui. Eu sou doadora de sangue, viu? A cada 3 meses e meio, né? Gestante agora não agora eu não posso. Só depois. Outra dúvida que a gente tem é como que é feita essa distribuição para os hospitais, qual o critério que vocês elegem, se vocês têm algum centro dentro dos hospitais que faz essa avaliação da necessidade de sangue, de plaquetas, enfim. Então, o país tem 32 hemocentros no país todo, que faz a política nacional do sangue em consonância com a coordenação em Brasília. Então, inclusive, todo o estoque do sangue da rede do Brasil, ele é colocado, porque se um estado precisa, o outro ajuda. Então, a gente tem essa rede no país todo que salva a vida de tantas pessoas.
acho que alguém já deve ter visto, olha, esse fulano precisou de um sangue raro, mandou buscar no estado tal, às vezes até manda para outro país, porque é uma rede que funciona. A mesma coisa aqui no estado. Nós assistimos a primeira macro-região, o sangue que é coletado aqui em Maceió, e Arapiraca, no Hemoal Arapiraca, a segunda macro-região. Então, o Hemoal, ele atende a rede pública, 97% dos leitos SUS é o Hemoal que atende, e Arapiraca atende 100%, porque lá não tem banco de sangue privado. Então, esses hospitais contam cada uma com uma agência transfusional, nós coletamos, processamos, já mandamos o sangue todo testado e fracionado para abastecer essas agências. Já chega pronto o sangue lá no hospital. Essa rede é extremamente importante, vez que a gente tem acidentes acontecendo em qualquer local do estado, gestantes, cirurgias. Hoje, quem está em Delmiro recebe sangue tão seguro quanto o nosso aqui, porque todo o sangue é testado aqui em Maceió. Era isso que eu ia perguntar já agora. Como é que funciona essa segurança, essa triagem do sangue, né? Era exatamente isso que eu ia perguntar. Todo o sangue que é colhido no estado inteiro, ele é testado aqui. Testado aqui mesmo. Eu conheci o espaço de teste de vocês. Muito, muito tecnológico, moderno, incrível. Incrível mesmo. Eu sempre orgulho. Para dar segurança, a testagem é centralizada aqui no Hemoal Maceió. E aí a gente tem hoje Maragogi, Porto Calvo, né? Todo local aqui tem hospitais com agências transfusionais, com pessoas capacitadas para aplicar esse sangue, para armazenar e para transportar. Porque esse trabalho é o Hemocentro Coordenador, que é aqui o Hemoal Maceió, que realiza capacitação, inclusive até dos motoristas que transportam esse sangue. Entendi. Eu acho que uma coisa importante de se falar, que assim, a gente imagina a doação de sangue vai ser importante para algumas doenças, mas também para acidentes, né? Isso. Se você sofrer um acidente de carro, um acidente de moto, perder muito sangue, né? Uma emergência. Então, assim, uma gravidez, você perder muito sangue na hora do parto, sangue. E também doenças crônicas, né? Como a própria anemia falciforme e outras doenças também que precisam do sangue. Então, assim, o sangue, ele tem múltiplas funções, e você doando vai poder resolver múltiplos problemas também, né? Ele é estratégico, gente. Pode ter tudo, SAMU, hospital. Se o sangue não estiver disponível em quantidade e qualidade suficiente, o paciente não consegue, mesmo com todo apoio, né? Uhum. Se o sangue faltar, então, esse estoque estratégico seguro, ele é monitorado todos os dias pela equipe nossa. Entendi. Do Hemoal. E aproveitando para falar de estoque, qual é o principal desafio que vocês têm em relação a manter esse estoque adequado ao longo do ano? Qual o principal desafio? As férias, certo. As chuvas que afastam o doador, né? A gente vai entrar agora num período extremamente crítico, porque a cidade vai lotar de turistas. Tá. Final de ano. E a gente vai ter as pessoas de férias nos balneários, nas confraternizações. E aí as pessoas não lembram de doar. Então, em todo mundo, esse período é um período crítico. Período de férias. Então, uma boa ação aí de Natal, pessoal. Vocês querem ajudar o próximo, às vezes a gente fica pensando como é que a gente pode ajudar alguém. Vocês podem ser o Papai Noel, né? O Jesus Cristo na vida de pessoas que vocês nem conhecem. Verdade. E aí vocês estão de férias, vocês têm tempo para ir, dá para ir de ônibus, dá para ir de carro, ir até um Hemoal e fazer a doação do sangue, né? No período que mais precisa. Literalmente salvar vidas. Salvar vidas. 4. Salvar vidas, Com bolsa. Tem mais uma pergunta que eu quero fazer para doutora Verônica, antes de começar a conversar com a Josi. Você tem algum mito sobre a doação que você queira passar para as pessoas, para que encorajem, né? Tem muito esse mito aí sobre a doação de sangue, isso não é verdade, eu quero convidar vocês a conhecer. As pessoas têm vários. Que engorda, que emagrece, que afina, que engrossa, que tem que ficar viciada assim, doando, tem que doar uma vez, tem que continuar doando. Gente! Tem de tudo, né? E aí a gente lembra que não engorda, não emagrece, não afina, não engrossa. E doar sangue, gente, só faz bem.
você ser solidário, você salvar vidas, eu acho que é o ato, assim, é o grande herói da sociedade, é o doador. É o doador que atravessa a cidade, que estende o seu braço, que vai ali, que doa uma bolsa de sangue e que vai salvar a vida de alguém que ele não conhece. Então, esse é um grande herói. E que muitas vezes a gente não lembra, né? Mas aqui no Brasil, se a gente tivesse até 3% da população saudável doasse sangue, a Organização Mundial de Saúde diz isso, não faltaria. E no Brasil, a gente tem apenas 1,6. Estamos longe, né, de avançar a meta. É verdade. E conseguir a nossa meta. E assim, é muito mais tranquilo do que muitas pessoas imaginam, né? A doação de sangue. Muitas pessoas imaginam que é um bicho de 7 cabeças, é muito mais tranquilo. Gente, experiência própria. É muito rápido. Você chega lá, dá sua identidade, entra no consultório médico, é uma triagem super rápida. Depois você vai para a parte da triagem. Em 10 a 15 minutos você já doou. E você já vira, tipo assim, a Mulher Maravilha. E você pode tirar foto de Mulher Maravilha no final. Eu vou pedir pra botar uma foto minha aqui doando e eu segurando a minha bolsinha com o negocinho de super-herói que eu ganhei. Ainda ganhei um lanchinho. E ainda ganhei um lanchinho no final, delicioso. Doutora Verônica, e quais são os cuidados após a doação que precisa ter, que o paciente precisa ter? A gente só pede para evitar quem trabalha em andaimes, altura, evitar quem também faz como mergulho, Certo. situações que vai fazer alguma hipóxia, então a gente... No mesmo dia. No mesmo dia. E o resto é tudo tranquilo, beber bastante líquido, evitar fumar nas 2 horas pós-doação. E só isso. Tranquilo. É tão tranquilo doar sangue que... É assim, é lindo. É lindo, eu me sinto tão bem quando eu vou lá, juro. E assim, a gente tem um trabalho também bem interessante, né? A gente leva os estudantes para conhecer esse mundo novo, que é o doador do futuro. A gente tem que colocar na cabeça das criancinhas que a doação é uma coisa tranquila, normal e que mais tarde ele vai ser um doador. E cidadã, né? A gente leva as escolas lá para fazer o Emotor. Emotor. E aí Na escola e na faculdade também, né? Na minha faculdade, eu sou médica, né? E quando eu estava na matéria de hematologia mesmo, o professor levou a gente no Hemoal. Trapiche ou aqui já? Foi no Trapiche, né? Agora tá linda a sede. A sede do Hemoal Metropolitano ficou maravilhosa. Eu acho que Foi de cinema. É um dos hemocentros mais bonitos do país. Ficou muito bonito e uma estrutura maravilhosa, muito acolhedora. A gente só precisa informar mais. Porque as pessoas, Que tá lá, né? Que tá lá, porque às vezes as pessoas... Divulgar. Porque às vezes as pessoas só pensam que tem só o hospital metropolitano. Então, eu vou já aproveitar e fazer a pergunta. Onde estão os hemoals aqui do estado? Onde as pessoas podem doar sangue? Qual a localização e qual o horário, né, para essas pessoas irem doar sangue nos hemoais aqui do estado? Pronto. Em Maceió, nós temos a sede Trapiche, que funciona de segunda a sexta, 7 às 18, e no Hemoal sede metropolitano de segunda a sábado. A gente está fazendo um trabalho de mostrar às pessoas que o Hemoal metropolitano lá na sede nova, aos sábados, fazendo as parcerias com as igrejas, e incentivando, gente, vai lá no metropolitano conhecer e até divulgar. E temos em Arapiraca, o Hemoal lá de Arapiraca, que também coleta sangue de segunda a sábado, lá no bairro do Eldorado. Então tem o Hemoal do Trapiche, que fica perto do HGE. O Hemoal do Metropolitano, que ele fica dentro do Hospital do Coração, que é ao lado do Hospital Metropolitano. E nós temos o Hemoal de Arapiraca. Isso, e às quintas nós coletamos em Coruripe. Em Coruripe. E eu vi também que pode ser feito agendamento pelo WhatsApp, né? Sim. O WhatsApp também, que é muito prático, né? Você só agenda e... Nem precisa, viu? Que a gente tá com uma sede bem tranquila. Tranquila, só ir lá mesmo. Toda vez que eu fui assim, caramba, tô com tempo. Aí eu lembrei que eu já tinha dado, tipo, 3 meses e pouco. Eu falei, eu vou lá. Aí quando eu fui, deu. Tranquilo. Foi bem tranquilo.
Vamos falar um pouco de medula óssea? Estamos aqui com a Josiane Luna, mãe da Melissa, que tem uma história muito linda para contar pra gente, que conta um pouco, né, sobre a doação de transplante de medula óssea. E eu quero ouvir você, Josiane. Você começa a contar a sua história pra gente e a gente vai surgindo algumas dúvidas, né? Então, a Melissa foi diagnosticada com leucemia linfóide aguda de células T no dia 6 de dezembro de 2023. A gente tinha menos de 2 meses de um hemograma perfeito, então essa leucemia veio de forma avassaladora. Surpresa, né? Sim. E aí a gente chegou na Santa Casa, ela estava com 2,2 de hemoglobina, orientada, a gente não sabe como ela estava orientada, como ela ainda estava. Meu Deus. 408.300 de leucócitos, sendo 97% de blastos. E as plaquetas estavam abaixo de 40 mil, então a gente já entrou na Santa Casa, indo para a UTI, e ela passando por transfusão de sangue. Porque se demorasse um pouco mais, ela poderia ir a óbito, né? E assim, o chão se abriu, né, pra gente, porque você ter um diagnóstico desse já não é fácil. E saber que a sua filha, ainda com 11 anos, tem leucemia é algo que é surreal. Então a gente entrou na Santa Casa e com uma semana do diagnóstico, a gente já sabia que era a casa do transplante. Porque não tinha outra forma de salvar a vida da Melissa. Ela precisava tratar para entrar em remissão e a gente fazer o transplante. E ela é filha única. Então a gente sabia que um doador compatível ele só poderia ser encontrado fora da família, só no banco. Isso. E aí a Melissa fez a coleta, né, do sangue para fazer o teste do fator HLA, que é o fator responsável pela aceitação e rejeição de transplantes, né? É um teste genético. Então a gente fez o teste no final do ano de 2023, né, em dezembro. E no dia 19 de janeiro de 2024, ela foi inscrita no REREME, que é o Registro de Receptores de Medula Óssea. E começou a busca, né? Porque as pessoas que se cadastram, né, que se voluntariam com esse ato de amor tão altruísta, elas se cadastram no REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea, e os dados dos dois bancos são cruzados diariamente. É o REDOME e o REREME. Isso. Só que assim, não é uma busca fácil. A doutora sabe, né? As chances de... 1 para 100 mil. 1 para 100 mil. Você tem a chance de encontrar alguém geneticamente igual a você. São as chances. Isso não garante que a gente vai encontrar. É verdade. Então, começou a corrida pela vida de Melissa, né? E aí veio a ideia de fazer uma campanha. Porque eu mesma eu não conhecia nada sobre o assunto, eu não sabia nada, eu não era cadastrada e não pude me cadastrar, porque tem a questão, né, a doutora deve falar daqui a pouco, a faixa etária para cadastro. Até 35, 18 a 35. É diferente para doação de sangue, né? Isso, porque os estudos eles mostram que quanto mais jovem o doador, melhor vai ser a aceitação do transplante. E maior a quantidade de medula. Certo, entendi. E aí ela foi cadastrada no dia 19 de janeiro e dia 22, depois de estudar bastante, né, a gente começou uma campanha, que foi uma campanha assim que eu não tinha noção como é que eu ia fazer, né, a ideia da campanha eu costumo dizer que foi Deus que me inspirou, porque foi um dia que eu estava com ela na UTI e eu conversando com ele e me veio assim, você vai fazer uma campanha, não vai ser só pela vida da sua filha, e vai ser uma campanha grande. E aí a gente começou, 3 dias depois do cadastro, a gente começou a campanha. E os amigos foram ajudando, né? A gente foi divulgando no Instagram. E quando eu olhei, a gente estava sendo convidado para dar entrevista, a gente foi nas emissoras de TV, nas emissoras, né, de rádio. A campanha foi crescendo, as pessoas começaram a movimentar o anual, que eu sei. Foi quando eu conheci a Renata, que é uma das assistentes sociais, que deu muita força pra gente.
E a gente fez algumas ações, né? E em uma dessas ações a gente conseguiu, em 2 horas e pouco, 98 novos cadastros. Caramba. Foi uma com 50 e pouco, a outra com 89, a outra com 98. Várias pessoas que estavam ali conhecendo a causa, né? E aderiram também. E aderiram, né? Assim, a gente descobriu que existem muitas... As pessoas têm muita coisa boa dentro delas, né? Basta a gente se abrir, mostrar a nossa necessidade. Muita gente se solidarizou com a nossa dor, né? Eu costumo dizer que foi o que nos salvou, porque essas pessoas que chegaram, elas chegaram para doar sangue primeiro, né? E aí a gente movimentou não só Maceió. Sim, vamos fazer o cadastro também, né? Isso, muita gente do interior e muita gente sentindo o fato de não poder se cadastrar como doador de medula, justamente pela faixa idade, etária, né? Mas aí doou sangue. Doou sangue, né? Eu lembro que a gente passou por 2 sufocos, né? Vocês falaram aí a questão dos períodos em que as doações elas diminuem. Um dos sufocos foi 31 de dezembro. Ah, é porque você foi bem em janeiro, né? Então você pegou essa época que a hemoglobina dela tava 2,5, então você precisou muito. Precisei no início, né? E aí, no dia 31 de dezembro, ela tava precisando de plaqueta e não tinha. A gente conseguiu, mas assim, no dia seguinte. E o outro momento bem difícil, ela teve uma neutropenia por conta da quimioterapia, né? E saiu baixando todas as taxas. E era Sexta-feira Santa. E não tinha plaqueta em nenhum banco, em nenhum mesmo. Né? Ela estava na Santa Casa e aí, quando foi no sábado, eu disse, não, eu preciso movimentar esse negócio. E aí eu comecei a falar com os meus amigos, o banco estava fechado, eu disse, manda para Moal. Manda para Moal porque vai chegar para a gente. Né? Vai chegar. E quando foi no meio da tarde, alguém me passou mensagem e falou assim, olha, tem uma fila aqui, já tem mais de 30 pessoas que doaram. Caramba! E a gente conseguiu movimentar. Então, assim, em tudo que a gente fez, né, não só a Melissa foi beneficiada. Mas outras pessoas Mas também. outras pessoas. Como é importante a questão da divulgação, né, Josi? Que você falou que você fez essa campanha, né? E é importante, que nem a gente está falando da doação de sangue, como é importante, né, divulgar, as pessoas têm um coração bom, né, têm vontade de ajudar, falta às vezes conhecimento, saber como. Lembrar. Exatamente. E lembrar. E com relação à medula óssea, tem alguns mitos, né, um dos grandes mitos é que as pessoas confundem com a medula espinhal, e falam que as pessoas que doam correm risco de paraplegia. Enfim, então assim, a gente precisa desmistificar a doação da medula, a gente precisa divulgar mais, mostrar para as pessoas que é um procedimento simples, né, porque hoje, antigamente era só a doação pela crista ilíaca, né, que aí a pessoa vai para o centro cirúrgico, toma anestesia, mas hoje tem também a doação periférica, né? No braço, como se fosse uma doação de sangue. Inclusive, na última consulta que a gente teve em Recife, tinha uma moça doando células periféricas. E a gente foi lá onde ela estava, no quarto em que ela estava só lá, recostada na cama. É um processo muito mais simples, né? Muito simples, eu me emocionei bastante, né? Porque você olha e eu fico imaginando, um dia foi a doadora da minha filha, que estava lá, né, nessa posição de fazer essa doação. E aí, assim, a campanha foi seguindo, né? Só que assim, a gente começou a campanha voltando um pouquinho no dia 2 de janeiro de 2024. Mas no dia 31 a gente já tinha um possível doador. Chegou um e-mail muito rápido, né? Das médicas que aí existia um possível doador no Banco Internacional. Porque quando você se cadastra, você pode salvar uma vida em qualquer lugar do mundo. Porque esses bancos, eles se comunicam. Né? Então, assim, mundial, é um banco mundial. Porque é algo tão difícil de compatibilidade, né? Que não é algo não só regional, nem só nacional. O mundo todo unido mundial, em cima desse propósito de salvar vidas. A gente já teve várias pessoas que doaram para a Alemanha, para paciente na Alemanha, nos Estados Unidos. É algo muito bonito, muito mesmo.
E aí a gente recebeu, né, o e-mail chegou, foi toda aquela euforia, a Melissa precisou coletar sangue de novo para fazer o confirmatório. E aí eu falei assim, a gente não pode contar isso para ninguém, porque a campanha não é só pela Melissa. Né? É uma campanha, primeiro, é uma campanha de conscientização, porque eu estudei muito para poder mostrar para as pessoas a importância, como ocorria, que não trazia riscos. E a gente também não estava seguro, porque tem um possível doador, mas será que vai confirmar a compatibilidade? Será que a pessoa vai querer doar, que acontece a pessoa não querer mais? Se a pessoa vai estar bem em saúde, né? Então... Mas aí as coisas foram caminhando dos dois lados. Ela né? falou que foi 10 de 10. A compatibilidade. A compatibilidade de início, a gente De achava início. que era 10 e 10, né? E aí, isso foi quando a gente recebeu no dia 31 de janeiro. Então, as duas coisas foram caminhando. No dia 13 de março, a gente foi para uma consulta em Recife, a primeira consulta pré-transplante. 2 dias antes a gente tinha passado por consulta aqui e a gente não tinha ainda nenhuma notícia da doadora, porque já tinham confirmado da Melissa e eles disseram que estavam em busca do doador. E quando a gente chega em Recife, é uma consulta muito difícil. Muito, porque ali você sabe todos os riscos que o seu filho corre. Mas você não tem para onde caminhar, porque ou você faz o transplante e tenta salvar a vida, ou você espera o seu filho morrer, né? Mas no meio dessa consulta tão difícil, que me deixou chorando por 3 dias, a médica virou pra gente e falou assim, não, porque é uma doadora. Aí quando ela falou doadora, eu parei ela na mesma hora, eu falei assim, como assim? Ela disse, é uma doadora, é uma menina de 20 anos do Canadá. E aí eu fiquei, né? Eu olhei pro meu esposo, eu olhei pro meu irmão, que estava junto com a gente, e a gente olhou pra Melissa e respirou fundo, e a médica continuou falando. E lá mais na frente, na conversa, ela virou pra gente e falou assim, que era uma doadora 12-12. E isso é algo mais raro. É melhor que o 10 e 10, entendeu? É perfeito. É uma super compatibilidade, né? Inclusive, a doutora Luana aqui falava assim, eu me disse que tem uma verdadeira gêmea no Canadá. Olha. Porque, então, assim, uma menina com 20 anos, né? Então, ela veio com uma missão grandiosa. Ela não veio só para salvar a minha filha, ela veio para salvar a minha família inteira. Verdade. Né? Então, as pessoas precisam saber que a doação de medula ela é segura, ela não traz riscos. E eu costumo dizer que o único risco que a pessoa corre é salvar uma vida. Não é? Porque o doador, para o doador não tem risco nenhum, todos os riscos estão com o receptor. Porque é um processo difícil, né? O transplante ele não acaba quando ele termina, né? O processo em si da infusão da nova medula, né? É um processo muito difícil. Mas, assim, é importante que as pessoas conheçam a nossa história, que elas conheçam outras histórias, que elas entendam que a doação de medula, ela traz um impacto muito grande. Né? E é um ato de amor incondicional. Você salva a vida de alguém que você não conhece. Eu acho que você, quando doa medula, você gesta uma vida. E você contando aqui a história da sua filha, não são só os pacientes com leucemia que precisam. Isso. A gente está com uma paciente com anemia falciforme, que ela não tem mais possibilidade de nenhuma transfusão. Precisa de doação de medula. Porque não tem mais sangue compatível com ela. E aí também precisa aplasia de medula, temos com uma criança também, de 13 anos, aguardando, porque só vai para o hospital para essa primeira consulta se não tiver infectado. Ela não produz sangue, porque tem aplasia, e aí é difícil deixar ela assim estar infectada. Né? Então, assim, gente, eu acho que é bem mais difícil de tratar do que mais a leucemia, porque a leucemia tem a quimioterapia e a aplasia... não tem nada que... É transplante. Você fica tomando sangue o tempo inteiro, e plaqueta, até conseguir esse doador. Então, assim, gente, só quem conhece essas histórias é que pode realmente dizer que o maior super-herói do mundo, eu acho que são as pessoas que doam medula, que autorizam uma família, às vezes, doar os órgãos de alguém, de salvar alguém, porque você está ali, não conhece ninguém. Você não sabe quem está do outro lado. Essa moça do Canadá não conhecia a Melissa.
E tem essa questão da compatibilidade que deixa tudo muito mais difícil, né? Então, assim, tanto que é mundial. Você vê, a da Melissa foi do Canadá, né? Porque é algo difícil de ser compatível, mas... Mas é possível. Então, mas é possível com a repercussão Se todo mundo mundial, participar, né? se todo mundo participar. É algo Quanto mais possível. pessoas cadastradas, menos difícil se torna Menos essa busca, difícil, né? E exatamente. falando na questão de gestar, né? Hoje a minha filha, ela tem o meu DNA, o DNA do pai e o DNA da doadora, Verdade. né? Ah, Inclusive, o tipo sanguíneo dela mudou. Ela era O positivo, a doadora era A, e hoje ela é A positivo. Então, assim, fica ali também o registro genético do organismo, né? Então, assim, ela... eu costumo falar assim, né? Eu e o pai, a gente deu a vida para ela, mas aí ela precisou nascer novamente, ela precisou renascer. E foi a doadora que devolveu a vida para minha filha. Verdade. E é muito lindo sua gratidão. É muito bonita. Quantos anos tinha a Melissa na época? Então, ela tinha 11 anos e 10 meses quando ela foi diagnosticada, né? E como a leucemia era muito difícil, ela começou o tratamento. E o ideal para o transplante é que a DRM, a doença residual mínima, ela esteja ali negativada. E a Melissa sempre estava com um cheirinho de doença, sabe? Assim, ela chegou com 97%, foi baixando, mas ainda restava um restinho de blastos. de blastos. Já tinha um restinho ali de blastos. E Deus, ele foi tão generoso com a gente, que no dia em que a assistente social do Hospital Português me ligou, ela me ligou no final da manhã, era uma terça-feira, ela falou assim, olha, na segunda vocês precisam estar aqui com Melissa, para a Melissa entrar no funcionamento. E a gente já tinha aceitado que ela iria transplantar ainda com DRM positiva. À tarde saiu o resultado do último exame que ela tinha feito, o último mielograma que ela tinha feito. E pela primeira vez, ela não tinha mais nada dele, ela tinha entrado em remissão. Que lindo. Então, assim, foi tudo muito perfeito. Felicidade total. Muito, muito perfeito. E ela transplantou, né? A gente sabia de todos os riscos que ela corria. Um dos grandes e temidos, né? É a doença do enxerto contra o hospedeiro, que é quando a medula ela passa, né? A medula nova ela ataca os órgãos, porque é um material biológico que não é seu, né? Novo. Mas a Melissa teve uma doença do enxerto branda na pele, né? Que assim que eu percebi alguma mudança na pele, o olho também ficou um pouquinho vermelho. A médica já pediu para comprar o corticoide. No outro dia a gente estava no hospital, ela conseguiu tratar com corticoide oral. E mais nada, sabe? Hoje os exames dela são todos normais, a gente faz acompanhamento, né? O exame cardiológico dela tá normal, o exame do pulmão dela tá normal, né? Inclusive, hoje ela não veio, gente, porque ela tá na escola, que ela tá em semana de provas. Tá na correria. Então, graças a Deus, ela tá vivendo a vida dela como Normal. uma adolescente comum. Nosso Saudável. desafio é salvar muitas Melissas. E o nosso manual está num local bonito, mas a gente precisa, aqui em Alagoas, implantar o transplante de medula óssea. Isso é uma parceria que a gente está tentando ver com o Hospital do Coração, que já é um local transplantador, e a gente está ali junto, para que a gente possa criar um centro de transplante, né? Que envolva também medula óssea. De medula óssea, porque de órgãos já existe. Já faz. Fígado, rim, Coração. Isso. córnea. Isso. Mas o transplante de medula, ele requer uma estrutura Específica. bem mais específica, com um grau de esterilização do ambiente muito Muito grande, né? Justamente por conta dessa questão da doença do enxerto hospedeiro, das infecções. que as pessoas Porque antes do transplante, né, tem o condicionamento. Então, a medula do paciente ela é totalmente destruída. A Melissa passou por radioterapia e quimioterapia, que é a fase que eles chamam de condicionamento. Então, ela fez 3 dias de radioterapia, foram 6 sessões, né, de corpo total.
descansou um dia, fez 2 dias de quimioterapia, descansou novamente e aí transplantou. Então, assim, a imunidade do paciente ela Fica não existe, é. não existe. Então precisa estar num ambiente muito controlado, né? Então, assim, a nossa. É o próximo passo, né? A meta de vocês A agora. gente tem várias metas, né? Com certeza. A gente tem uma meta de ter o nosso novo ônibus de coleta para Pra ir nos- circular nos municípios. Nós temos a meta de implantar residência ano que vem. Que Já legal. estamos com a documentação bem, já quase aprovada pela plenária do SEREM. E a formar mais profissionais. Que legal. Tem A gente poucos, tem né? Você tinha comentado isso São comigo. poucos hematologistas. Pouquíssimos hematologistas. A gente tem tão pouco hematologista que muitas vezes a gente recebe paciente para fazer consulta de convênio, porque não acha. Aí vai para ser assistido no hemoal, porque não tem hematologistas. E a quantidade de pacientes só cresce, né? Vocês viram aqui, a gente teve uma quantidade muito grande só de consultas nesse período, quase 40 mil consultas. É uma especialidade que as pessoas precisam vir de Delmiro para cá, precisam sair de qualquer. A gente tá Vocês são a referência realmente do estado, né? e qualquer caso que se suspeite de uma leucemia, a encaminha para o hemoal. A gente tem uma equipe especialista para fazer esse hemograma e realmente olhar se tem células que surgiram com quadro de leucemia, coletar o mielograma e já sai logo no mesmo dia. É leucemia, e aí a gente encaminhar para o centro de tratamento, que é Santa Casa, Hospital do Coruripe ou HU. E lá a gente vai, esses pacientes passam para o tratamento quimio e radioterápico. Mas, além desses pacientes, a gente já está com 840 pacientes com doença falciforme. Um para cada 1.200 nasce com a doença no estado. É uma prevalência já bem maior, né? E é diagnosticado já no teste do pezinho. Então, todo paciente que nasce com a doença já é encaminhado para o hemoal. E já temos quase 500 hemofílicos. Então, é uma população que só cresce e a gente precisa, né, dar essa assistência. Assistência O completa. hemoal, né, implantou assistência 24 horas para os pacientes hematológicos. Então, lá funciona como Porque eles têm muita dor crônica, né? transfusão que precisa, então tem 24 horas de assistência e exames específicos que só fazem lá. Por exemplo, diagnóstico da hemofilia, dosagem de fator para hemofilia A, B e outras doenças hemorrágicas, é só lá que faz. Então a gente precisa ter esse olhar, né, carinhoso, Com com a certeza. doação, com essa assistência. Porque Aqui tá até assim, tá escrito, né? O sangue ele não se fabrica, né? Só tem como se doar. Então é a única forma da gente ter acesso a esse ouro que pra gente é o sangue e também a medula. A medula. Eu acho que ficou assim só para as pessoas entenderem certinho como que funciona o cadastro, porque eu também sou cadastrada como doadora de medula, e às vezes acho assim, nossa, mas eu vou ter que algum procedimento invasivo para se cadastrar. Não, pessoal, não é. É super tranquilo, demorou 5 minutos. É só um cadastro que você faz pessoal e faz uma coleta de sangue, né, nesse dia. como Comum. se fosse um hemograma. Como se fosse 5 ml, é muito pouquinho. É bem pouquinho. Esse tubo, ele vai para fazer a identificação do código genético. Após de ser identificado esse código genético, que é o HLA, a gente vai alimentar o banco, o redome. O redome, que é o de doador. O REREM é o de paciente. Então, é como ela falou, todos os dias se faz Cruza. para saber, né? E hoje a gente já tem no estado de Alagoas quase 70 mil pessoas cadastradas. É pouco, Precisamos cadastrar Mais. Mas Cada vez mais, né? precisamos cadastrar pessoas conscientes do que é a doação de medula. Não adianta cadastrar uma pessoa que muda de endereço, não informa,
muda o telefone, não informa quando a gente vai buscar, aí não acha, ou então se acha, às vezes as pessoas não sabem nem o que foi que fez. Inclusive, doutora, na campanha da Melissa, eu encontrei várias pessoas que eram cadastradas. E a minha pergunta é: seu cadastro está atualizado? Baixa o aplicativo do Redondo para me ajudar. Então, eu sempre estava ali, né? A gente também teve esse cuidado de falar que as pessoas... Isso é importante. Eu, por exemplo, me cadastrei uma vez. Foi aquele dia no shopping, acho que tem 2 anos, mas eu não tenho aplicativo. Vou baixar o No aplicativo. próprio site também você pode fazer e até verificar Os meus dados estão lá corretos. Atualizados. certinho. Isso mesmo. A gente tem todo esse cuidado, porque quando o Redondo sinaliza, olha, encontrei alguma pessoa, um candidato à doação, ele comunica ao Hemoal. O manual vai A atrás. gente vai, liga para a pessoa, muitas vezes vai buscar a pessoa no interior para fazer a nova coleta para confirmar a compatibilidade, e depois o doador ele vai ser encaminhado para o centro transplantador com tudo custeado pelo Rerene. Ele vai pelo Redondo. Tudo vai ser custeado. Você não. E assim, acho que é importante falar que é um processo sigiloso, né? Você não tem a sua identidade Não. exposta, né? O Hemoal entra em contato com você e vê se você realmente quer, mas a família que tá precisando não sabe que é você. Então, Não. caso você desista, também você tem esse livre-arbítrio, Exato. né? Inclusive, vocês nunca conheceram a doadora ainda, né? Não teve a identidade. Como é que funciona? Explica essa história interessante. Após o transplante, eles liberam para você escrever uma carta, né? Melissa escreveu uma cartinha para ela, mas a gente não teve resposta. Eu estava conversando com a pessoa responsável lá no Hospital Português, ela falou assim, isso acontece, né? Às vezes eles não querem ainda se comunicar. Mas aí agora em dezembro vai fazer 18 meses. E a gente pode pedir a quebra de sigilo. Então, estou ansiosíssima de pedir essa quebra. E pedindo a Deus que a doadora queira nos conhecer, né? Para poder a gente agradecer, pelo menos agradecer com palavras. Né? Enfim, mostrar para ela o quanto a gente é grato e o quanto o ato, né, que ela, de generosidade que ela fez, foi importante para a gente. Né? Enfim. E tá servindo de exemplo hoje, né? Para várias pessoas. Inspira, né? Inspira pessoas a doar. Então, a gente passou por um processo muito doloroso, muito difícil, né? Não foi fácil. Mas nesse caminho a gente encontrou vários anjos, né? Vários anjos. Dentre esses anjos, a gente tem os doadores de sangue, plaqueta, e a doadora de Melissa, né, que efetivamente salvou a vida dela, que deu uma segunda chance para ela. Então, todos os dias tem alguém precisando, né, de sangue, de uma doação de sangue, de uma doação de plaqueta, e precisando de uma doação de medula para continuar vivendo. Então, a vida da minha filha está salva, mas existem várias outras que precisam ser salvas. E por isso que é tão importante as pessoas conhecerem, se sensibilizarem, se cadastrarem. Por favor, né? Por favor, gente. Eu acho que outra questão também, assim, para que todo mundo fique por dentro, né? Eu fui selecionado, eu consigo ajudar uma pessoa com a minha medula. Eu, por exemplo, estou cadastrada se me chamarem. Vai doer, é um procedimento muito invasivo, né? Como que funciona? Como vocês explicaram, ele pode ser hoje em dia tanto, né, pelo próprio braço, então um procedimento simples, ou também pela bacia, né? Isso. E são procedimentos que não são dolorosos, são procedimentos simples, né? Então você não precisa ficar com medo de, caso você seja selecionado, você querer doar, você não vai precisar desistir, porque são procedimentos tranquilos, né? As pessoas têm o mito da medula, que é a doação, como ela falou, da medula espinhal. Não é. A fábrica do nosso sangue fica dentro dos ossos. E um dos locais onde tem mais sangue sendo fabricado é nos ossos da bacia. E aí, a doação, quando é feita a coleta da medula através dos ossos da bacia, o doador ele vai para o centro cirúrgico, ele toma anestesia para não doer, e é feita a aspiração de sangue desses ossos, né?
não vai tirar a sua medula. Com 78 horas, a sua medula já está totalmente lá reposta, não tem dano nenhum para a saúde do doador, entendeu? Então, assim, o que poderia doer não vai doer porque vai tomar essa anestesia, né? E aí é coletado e aí as pessoas, e como é que coloca a bolsa que foi doada de sangue no paciente? É como se fosse uma transfusão de sangue. Uhum. E essas células, que são as células progenitoras, que são as células mãe que fabricam o sangue, elas, quando chegam na sua corrente sanguínea, ela vai para os ossos. Ela já sabe o lugar dela. Ela já sabe. Como São tudo células no nosso inteligentes. corpo, tudo no nosso corpo é assim, né? Aham. E é muito interessante isso que você falou, doutora Verônica, porque muita gente, acho que na hora de doar, fica em minha medula, né? Eu vou doar para uma pessoa que está precisando e a minha, como é que vai ficar? Mas é interessante isso que você falou da processo de regeneração, né? Então, em 72 horas... Mas assim, Você a gente já não tá- só tem os ossos da bacia fabricando Isso, sangue. exatamente. A gente tem o externo, a gente tem os ossos da coluna, entendeu? Todo Não vai lugar. ser prejudicial para o doador de maneira nenhuma. Só vai ser benéfico, né? Doutora, no caso da dose periférica, toma-se uma medicação, não é Toma isso? para produzir mais células progenitoras 3 dias antes e depois a máquina ela consegue captar só as progenitoras Uma tecnologia através incrível, né? do procedimento da aférese. Muito bom. Gente, e assim, vejam só, que história linda da Melissa. Linda né? demais. A mãe dela está nos presenteando. História de superação. Quantas Melissas existem esperando uma medula? Na verdade, a gente que tá muito abençoado, muito presenteado. Por mais que a gente divulgue a causa, que a gente tente conscientizar as pessoas, nunca vai ser, sim, uma contribuição muito ínfima diante de tudo que a gente recebeu, sabe? A história da gente é uma história que eu olho para trás e falo assim, gente, isso é minha história ou a história de um filme, de um livro, né? Porque são muitas bênçãos. Muitas bênçãos. E assim, sofre a família, né, lógico, e sofre o médico, né, assistindo aquele paciente Na ansiedade, né? Na expectativa. na expectativa de se conseguir aquela medula, de salvar, de colher. É uma angústia, né? A gente que é hematologista sofre um bocado, viu? Para poder resolver essas situações, né? Não é fácil a gente ter diagnóstico de uma leucemia, né? De um câncer. Não. O chão sai, como você disse, perdi o chão. Mas, assim, o quanto é bonito ouvir uma história assim, de superação e o quanto você está ajudando, vindo aqui hoje, dando esse depoimento, né, para as pessoas que estão nos ouvindo se sensibilizar e salvar outras vidas. E eu tenho certeza que vai sensibilizar muita gente esse depoimento. É muito esclarecedor, né? Foi muito esclarecedor nossa conversa, esclarecedora a nossa conversa. Acho que tirou dúvidas de muitas pessoas, tirou muitas dúvidas nossas também. Eu não sabia do aplicativo, por exemplo, né? Exatamente. É muito importante falar, quanto mais a gente fala, mais natural tudo se torna, verdade. Né? As pessoas vão perdendo esse medo e deixam de acreditar nessas histórias, nesses mundos que foram criados. Então, acho que eu queria agradecer a doutora Verônica por sua disponibilidade, por trazer tanta informação para a gente, por representar tão bem aqui em Alagoas, né, o nosso EMOAL. Foi extremamente esclarecedor nossa conversa, né? E Josiane também, que está representando aqui a Melissa, né? Foi também muito lindo o seu depoimento. Tenho certeza que vai servir de inspiração para muita gente e para todo mundo que está em casa, nos ouvindo, né, nos assistindo. Doe sangue, doe a medula. Se cadastrem, né? Cadastrem, que esse é um processo que com certeza vai salvar muitas vidas. Eu acho que só para finalizar, eu queria que cada uma de vocês desse. Vocês podem olhar, a câmera de vocês é essa. Primeiro Josiane, depois a doutora Verônica, qual a mensagem que vocês querem passar para as pessoas, assim, a última mensagem para quem está ouvindo a gente? Mais ou menos o que eu já falei, né? Hoje a minha filha está tendo uma vida normal, saudável,
na escola, praticando esporte, tendo a vida, né, de criança, de adolescente, ela já tem 13 anos, né? E tudo isso graças a uma doação. Na verdade, não uma, foram vários. Primeiro vieram as doações de sangue, de plaqueta, e por fim, a doação de medula óssea. Então, eu convido vocês a se tornarem doadores de medula óssea. Vocês podem doar a vida em vida. Né? Amém. Ai, que verdade. Lindo, né? Aqui esperando você que está aí nos ouvindo, convocar seus amigos, o pessoal do seu trabalho, da igreja, né, e se engajar, né, nessa campanha de solidariedade, principalmente agora, no final do ano, antes de você participar aí das confraternizações. Lembre de passar no Emoal Trapiche, no Emoal Metropolitano, ou no Emoal Arapiraca, estender seu braço, fazer a doação. E lembre, né? Sua doação só vai ter 4 vidas. E a gente só entende o que é esse ato quando, muitas vezes, a gente tem alguém da família precisando dessa doação. E o Emoal precisa do seu sangue para as geladeiras ter o estoque estratégico e a gente não perca nenhuma vida nesse estado por falta de concentrado de hemácias, de plaqueta ou de plasma. Então, te aguardo, viu? Vem doar, vem fazer parte desse meio. Amém. Ficou convincente, gostei. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês imensamente. Obrigada por toparem estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer conhecer vocês e que a gente vá para casa lembrando que nós provavelmente incentivamos alguém, né? Sim. A doar. Então, Cada cadastro, né, que a gente consegue é uma vitória, né? É uma Então, vitória. já vamos para casa com Essa missão cumprida de hoje. cumprida. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Vamos dar um tchauzinho. Tchau e até o próximo podcast. Até o próximo.